Planetary, vamos lá. Quando não tinha vida, eu queria. O que é fato social? Irei falar uma breve introdução. Um fato social é um conceito central da sociedade, introduzido pelo sociólogo francês Émile Durkheim. Ele descreveu os fatos sociais como padrões de comportamento, crenças e instituições que exercem o controle sobre os indivíduos e de uma sociedade, independentemente de uma vontade individuais. E os fatos sociais moldam a maneira de agir das pessoas pela influência que elas exercem sobre elas. Agora, o que é fato social? Fato social é um termo utilizado na sociologia para se referir à realidade externa, objetiva e quase afeta a vida das pessoas na sociedade. Pode ser na forma de agir, pensar e sentir. Fato social e educação. A educação é algo que foi acontecimento sociólogo que molda o indivíduo de acordo com a consciência coletiva. O intuito da educação formal não é somente ensinar aos alunos a ciência, porém a cultura e as normas sociais esperadas de um indivíduo que vive na sociedade contemporânea, como ele consegue integrar em grupo social. Todas as sociedades manifestam um sistema de educação, ou seja, eles nos moldam a nossa educação, que é formal, ou seja, no contexto familiar, pois todas as sociedades cultivam o hábito de responsabilizar os adultos pela preparação das crianças na vida e na sociedade. Exemplos de fato social são fatos sociais: o modo de se vestir, a linguagem, a religião e leis. Exemplo 1. Imagine um professor nesse exato momento entrando na sala de aula vestindo uma sunga. Exemplo 2. Imagine o seu professor se comportando na sala de aula como se estivesse em um estádio, berrando feito um doido, gritando, cantando e provocando. Exemplo 3. Imagine que você está na recepção de uma delegacia, pronto para prestar uma queixa, e do nada tem um início de uma balada com efeito e luzes de fumaça, acompanhando de uma música eletrônica. E o delegado começa a dançar sensualmente, junto com a investigadora de plantão. O que é coerção? A pessoa sente pressionada a agir ou comportamento estabelecido. O fato social distingue dos fatos orgânico ou psicológico por se imporem a pessoa como uma força coerciva a qual ele deve obrigatoriamente submeter. A adoração de um idioma, a organização familiar e o sentimento de pertencer a uma nação são manifestações como o comportamento humano dotado dessas forças impositivas sobre o indivíduo. O que é exterioridade? Esse termo ao indivíduo, independente de das suas vontades, ao nascer já encontramos regras sociais, costumes e leis que somos coagidos a aceitar por meio de mecanismo de coerção social, como a educação. Não nos é dado a possibilidade de opinar ou escolher, sendo assim independente de nós, de nosso jeito e vontade. O fato social não estabelecido pelo indivíduo quando entramos em um grupo social, tal maneira existe quando saímos dele. Provavelmente ele continua existindo. O que é generalidade? Os fatos sociais não se apresentam como fatos isolados. Envolve muitos indivíduos e muitos grupos ao longo do tempo. Repete-se e difunda-se.
É pela generalidade que os fatos sociais exibem a sua natureza coletiva, seja eles fatos observáveis como o modelo da habitação de grupos, seja fatos morais com valores e crenças. Exemplos de fato social: generalidade. Em jogo de futebol, os torcedores cantam incentivamente, seu time veste como um uniforme das suas equipes e grita quando sai o gol. Todas essas ações são esperadas, não precisam ser previamente explicadas, pois já fazem parte de um evento esportivo. Exemplos de fatos sociais: exterioridade. Se um indivíduo deseja impedir os torcedores de gritar um gol quando o seu time marcasse, dificilmente conseguiria, o seu comportamento seria visto como estranho. Afinal, já é esperado que os fãs de uma equipe comemorem o gol dessa maneira. Exemplos de fatos sociais: coercividade. Seguir um padrão de beleza estabelecido pela mídia e sociedade. Fato social normal e patológico. Os fatos sociais podem ser normais ou patológicos. A nossa sociedade contemporânea, como todo organismo, apresenta estados normais, como por exemplo saudáveis, e patológicos, doentios. Estado normal é um fato que não ultrapassa os limites dos acontecimentos em maior quantidade gerais de uma definida sociedade, que reflete os valores, condutas aceitas pela maior parte da população. Estado patológico é aquele que encontra fora dos limites permitidos pela ordem social e pela moral. Anomia social e suicídio para Durkheim. Para ele, independente da ação que provoca o próprio falecimento do indivíduo, existem fatores sociais que causam o suicídio. Pode ser considerado um fato social normal ou um fato social patológico, se ele for praticado em situações de anomia social. Trata-se de um fato patológico. Suicídio altruísta significa que ocasião em que uma pessoa decide tirar a própria vida em nome de um senso de dever social. Suicídio egoísta. Assim, o suicídio egoísta é mais frequente na nossa sociedade moderna. Ele também é um sentimento de exclusão e falta de compatibilidade que comete um indivíduo. Suicídio anômico. Em uma situação de anomia social, isto é, na ausência de regras da sociedade que destrói de crises sociais como a falta de empregos. Por exemplo, indivíduos podem sentir a motivação para tirarem a própria vida. Suicídio fatalista. O suicídio fatalista, por sua vez, decorre de excesso de regulação da sociedade, ou seja, o indivíduo vive em uma sociedade em que excesso de regras e normas tornam a vida muito mais difícil de lidar. E afinida, quando tudo era morto, era curto. Quando criavam zumbis e pir. Nem todos os seres humanos são humanos. São humanos. Quando o brilho da lua iluminava a rua, quando o som gritando, os humanos cantavam. Quando a morte some, a vida aparece. Nem todo